situação que estão vivendo. Não é que eles tinham como evitar que houvesse o ciclone, mas que os danos, inclusive as mortes, não fossem na quantidade terrível que aconteceram. E tudo isso, claro, vem na esteira das mudanças climáticas que, quando se falava delas e do efeito que elas causariam no planeta, muitos faziam chacota, duvidavam, mas só que não é uma coisa para o futuro, está ocorrendo, é real, é hoje, é agora, é nesse instante. Vamos, Cíntia, falar sobre Lula. Lula que foi, que saiu do Brasil logo depois, ontem, do 7 de setembro. Exato, ele já desembarcou em Nova Delhi, onde vai participar da cúpula do G20. É um encontro importante para o Brasil, porque pela primeira vez o país vai assumir a presidência, mas também que está esvaziado pelas ausências do Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, não vai em razão, claro, da guerra da Rússia com a Ucrânia, e também o Xi Jinping, presidente da China, que não vai, anunciou que não ia, a China confirmou que ele não participará desse evento, que é um evento, como disse, importante para o Brasil, porque é a primeira vez que o Brasil vai assumir essa presidência, e também nesse encontro vão acontecer reuniões abertas e reuniões fechadas. E nesse encontro, o presidente Lula quer focar naquela pauta, naquela bandeira que é hoje a principal dele, pelo menos na agenda internacional, que é o combate à fome. A gente sabe que a Índia é um dos países que tem esse problema muito grande, afeta muito o país, apesar de todo o crescimento, mas que também o Brasil tem esse propósito de combate à fome, além das mudanças climáticas que também estão na pauta do presidente da República. A gente sabe que essa orientação do governo, aumentar essa força-tarefa, parte do presidente, mas de qualquer maneira, Amadeu, aqui, entre os adversários políticos, as críticas são muitas por ele ter ido à Índia e não ter visitado o Rio Grande do Sul, sendo que em nenhum momento o governo omitiu ou negou qualquer tipo de ajuda. Mas a presença do presidente teria feito a diferença, principalmente é o que dizem os críticos a ele, né? Os adversários dizem. E estão até colocando essa entrevista do Alckmin e essa decisão como se fosse uma espécie de revés, quando na verdade a gente sabe que isso é feito em combinação com o presidente da República. Bem, eu quero ouvir aqui o pleno do jogo do poder, os jogadores, porque o Brasil passou 4 anos afastado das grandes decisões mundiais e, nas palavras do ex-chanceler, o chanceler apedeuta do Bolsonaro, Ari, qual é o nome dele? Procura aí o nome dele, por favor, que esses nomes eu até tenho dificuldade de guardar. Que foi o primeiro chanceler lá, o Ernesto Araújo, pronto. Esse é o Pacóvio, Ernesto Araújo. O Pacóvio, ele dizia que o plano do Itamaraty era transformar o Brasil em um pária mundial. E ele conseguiu, durante os 4 anos de Bolsonaro. Então, o Lula chega com um déficit, né, uma defasagem muito grande da participação do Brasil nas grandes decisões do mundo. E o Lula está correndo atrás e fez muitas viagens, e isso é motivo de crítica. E aí eu quero saber de vocês. E a crítica for mais contundente agora, como a Cíntia está trazendo, no momento da tragédia no Rio Grande do Sul. E a pergunta para vocês é: o presidente Lula está viajando demais e esquecendo dos afazeres internos, Ananias? Não, Amadeu, não avalio dessa forma. O que eu vejo é que o presidente Lula precisa, de fato, reposicionar o Brasil em nível mundial, e aí ele, com a história política que tem, com o reconhecimento internacional que tem, com a bagagem, a experiência que tem, é o que tem feito isso nessas suas viagens. Por isso,
desta necessidade de viajar tanto para reposicionar o Brasil, e Lula tem feito isso. Hoje, mais do que nunca, com a tecnologia da informação, com os países se relacionando cada vez mais economicamente, com o avanço da China, é imprescindível que o Brasil se posicione internacionalmente para isso. E, internamente, o seu governo tem tocado as ações necessárias. A gente visualiza isso com a retomada dos programas de outras gestões de Lula, com as ações na área da economia. E, no caso do enfrentamento de catástrofes, como essa registrada no Rio Grande do Sul, a gente vê desde o primeiro dia. A ação do governador Eduardo Leite foi priorizar salvar vidas e, para isso, pediu apoio do governo federal. E, de imediato, foi concedido pelos auxiliares, pelos ministros do governo Lula, e hoje foi reafirmado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Então, acredito que está tudo dentro do script e da possibilidade do que o governo pode fazer para auxiliar o Rio Grande do Sul, sim, sem perder essa necessidade de avançar internacionalmente. France. Amadeu, se as pontes não tivessem sido detonadas durante a gestão Jair Bolsonaro, não seria necessário Lula fazer agora esse movimento de visitar uma série de países, de dialogar com lideranças de outras nações, mas como essas pontes diplomáticas foram detonadas, o Brasil agia como se fosse uma sucursal dos Estados Unidos, esquecia principalmente esses países do BRICS, como a China especialmente, que é o principal parceiro comercial do país, não haveria a necessidade dessas viagens do presidente Lula. Então, eu não vejo como negativa essa viagem, as demais do presidente Lula. O auxílio às famílias que foram atingidas no Rio Grande do Sul está sendo dada. O governo não trata com displicência, com falta de humanidade a situação, tanto que a Cintia acabou de anunciar ações que o governo federal adotará para auxiliar essas famílias vítimas do ciclone extratropical, mas claro que a oposição critica, mas eu vejo, inclusive, Amadeu, se me permite, uma posição hipócrita de determinados parlamentares, de determinados políticos, porque o que nós observamos durante a gestão Jair Bolsonaro era um presidente que, diante de algumas tragédias, ele tratava até com certo desdém. Não é o que nós observamos agora. Eu vou, para ajudar aqui na análise de Apoliana e Ari, também a Cíntia, que vai se manifestar, vou colocar 2 números da pesquisa IPEC, que foi feita de 1º a 5 de setembro em todo o Brasil, avaliando o governo Lula. 2 perguntas em específico. Aí estão os números, pesquisa IPEC. Eu queria ver aí o aprova-desaprova, Nájila, por favor. Olha aí, ó. A aprovação do governo Lula, esses primeiros 8 meses e 1 semana, né? Aprova 56%, o desaprova 39%. Os que não sabem ou não souberam responder, 6%. E uma outra que eu quero colocar em tela é essa. Como é que você avalia a gestão do Lula presidente? Ele está se saindo melhor do que você esperava? Ele está igual ao que você imaginava? Ou ele está pior do que você pensava? Melhor, 35%, igual, 31%, pior, 31%, e o não sabe ou não responderam, 3%. Com base aí, ajudado por esses números ouvidos pelo IPEC da população brasileira, Ari, por favor. Amadeu, vamos lá. O brasileiro está familiarizado com esse perfil de estadista do presidente Lula. Não custa lembrar que, no primeiro ano do segundo mandato dele, no mesmo período que tem agora, ele havia viajado também para o mesmo número de países, que é um número grande, de fato, 19. Mas, em 2007, ele tinha feito isso. O brasileiro sabe que o presidente Lula, ele faz a gestão do país e sempre ficou evidente que era um objetivo dele tornar o Brasil uma potência a ser escutada, a ser ouvida, respeitada e alargar também as parcerias comerciais do país, reforçando-as. Não vejo excessos, considerando o histórico de Lula como presidente da República. E o brasileiro também não vê. Agora, se o Lula nunca tivesse
se dado a esse perfil de estadista que projeta o Brasil como potência geopolítica, poderia causar alguma estranheza. Mas não, ele está fazendo o que ele fez em gestões anteriores. Especificamente em relação à tragédia do sul do país, aí sim eu vejo que ele poderia ter ido, porque o evento, como a Socorro Sampaio já explicou aqui, só começa amanhã. Havia tempo hábil, sim, dele ter ido lá antes da viagem. Tipo, hoje de manhã cedo. Sim. Pois não, Apoliana? Mas eu concordo com a Ari, eu acho que nesses casos específicos de tragédia, ou a gente está vendo a maior tragédia do tipo no Rio Grande do Sul, o presidente poderia fazer esse esforço, mas quando você me pergunta sobre o presidente viajar demais, eu não acho que seja um exagero, até porque, por exemplo, a gente via todo aquele relacionamento que Bolsonaro tinha com Israel, né? A gente viu aqui que tinha toda uma perspectiva de parceria, mas foi no governo Lula que conseguiu se consolidar o Brasil como o primeiro país autorizado a exportar carne de frango, por exemplo, para o Israel, porque eles têm uma série de normas específicas sobre o consumo desse tipo de proteína. Só nesses 8 meses de governo, o governo Lula já conseguiu fechar mais de 40, na verdade não, mais não, quase 40 mercados ali para exportação de produtos agrícolas brasileiros. Então, eu acho que pode faltar um pouco mais de divulgação, de mostrar o que Lula está fazendo com essas agendas bilaterais, com essa retomada do contato com outros mercados, com outros países, não só nessa área, por exemplo, da economia, mas de deixar claro para a população, estamos indo para ter resultados. Mas nesse caso específico do Rio Grande do Sul, o presidente tinha que ter ido lá. Pois não, Cíntia? Amadeu, só lembrando para o Ari que são 20 horas de viagem, tá? O voo dele teve duração de 20 horas até chegar a Nova Delhi. Não estou justificando, só trazendo essa informação. O que eu acho que, nesse caso do Rio Grande do Sul, o que aconteceu é o que vem acontecendo com o presidente Lula. Uma falta de uma avaliação da equipe que o cerca, da necessidade de repente, estar em um determinado lugar e não estar em outro lugar. Eu não me refiro em relação à cúpula do G20, que é importantíssima a participação do Brasil, esse protagonismo é muito relevante. Ficou explicitado, por exemplo, ontem, no 7 de setembro, absolutamente todos os embaixadores, os países com os quais o Brasil mantém relação, publicaram parabéns ao Brasil, ao governo, pela independência do país, e isso não havia acontecido em anos anteriores. Isso não é bobagem, é muito importante, porque mostra que os países reconhecem, pelo menos, o esforço do Brasil de resgatar essa imagem tão arranhada ao longo dos últimos 4 anos. Mas, de fato, há uma falta de avaliação. Eu acho que a equipe do presidente Lula poderia ter feito uma melhor avaliação e ele poderia ter encontrado um tempo na agenda, talvez lá atrás, não precisava ter chegado a 42 mortos, mas com 19 mortos, que foi, por exemplo, naquele dia da Amazônia, que até ele se solidarizou, a presença dele teria sido importante. Essa falta de avaliação, isso vem acontecendo com uma frequência muito grande. Por exemplo, houve um problema naquela nota oficial que anunciou o convite feito aos 2 ministros do Centrão, aquela nota que omitiu a Ana Moser e causou todo esse mal-estar que ainda hoje prossegue. Então, há, de fato, uma falta de tato, uma falta de, talvez, nem tato, mas profissionalismo nesse entorno do presidente Lula. Vamos agora à manchete da Cíntia Ari, que trata sobre a delação de Mauro Cid. Há uma expectativa grande sobre os termos dessa delação. Defesa de Mauro Cid pede liberdade após anúncio de delação. Polícia Federal quer inquérito irrefutável. Vamos lá, Cíntia. É o pedido de liberdade provisória, que é uma sequência desse processo natural de acerto para a delação de Mauro Cid. Porque com a delação, ele provavelmente já terá mesmo a liberdade provisória, ou seja, ele vai aguardar em casa, usando a tornozeleira, o seu julgamento.
e o advogado César Bittencourt entrou com esse pedido, acreditando que esse pedido vai ser acatado e é provável que seja acatado. Agora, o que a gente vê é, de fato, uma expectativa muito grande em relação a essa delação, que está sendo mantido, todos os termos estão sendo mantidos em absoluto sigilo, exatamente porque uma suposta liberdade provisória para o Mauro Cid poderia, eu estou falando isso em relação às especulações, gerar, por exemplo, um acerto do Mauro Cid com pessoas ligadas ao Bolsonaro. Então, ele teria uma maior possibilidade de conversar com as pessoas do que a possibilidade que ele tem hoje estando preso. E isso atrapalharia o andamento, né, das investigações da polícia, e a Polícia Federal, de fato, não quer isso. Então, seria esse o único entrave desse aprovo para a liberdade provisória. Agora, é claro que quando, e se for concedida a liberdade, vai constar lá a informação de que ele não pode ter relação com os investigados. Mas a gente sabe que há uma facilidade maior estando esse preso, esse investigado em casa. E o que a gente viu também hoje foi ontem, aliás, uma reação do advogado do ex-presidente Bolsonaro dizendo que ele não tem nada a temer. Só que não é exatamente isso que se acredita, já que na delação, é claro que Mauro Cid vai apontar os mandantes dos supostos crimes dos quais ele está sendo imputado. Obrigado, Cíntia Lages, ao vivo, direto de Brasília. Bom final de semana. Até a próxima. Olha só, o lugar ideal para fazer seus serviços gráficos, gráfico é a editora Cidade Verde, uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, com compromisso com a sua inspiração. Na gráfica e editora Cidade Verde você encontra panfletos, sacolas personalizadas, cartões de visitas, banners, material para campanha política e impressos em geral. Preços acessíveis em qualquer quantidade, tá? Certeza que você vai encontrar o que está precisando. Boa impressão nos seus impressos.